Sabe, o verdadeiro poder sobre um grupo de pessoas, ele não tem a ver com força, ele é mais como um código. Um código que permite que você, literalmente, engenheire um consenso. O que a gente vai fazer aqui é decodificar esses mecanismos. Entender como uma única mente consegue guiar a vontade de muitas outras. E tudo começa com essa pergunta, que é um verdadeiro paradoxo, né? Por que grupos de pessoas brilhantes, inteligentes, quando se juntam, tomam decisões coletivas que são um desastre? A resposta não está na lógica, está numa falha de design do nosso sistema operacional. Uma vulnerabilidade que, para quem conhece, é a porta de entrada para o controle. A base de toda a manipulação de grupo é construída em cima de uma emoção humana muito primitiva: o medo. O medo de ser excluído, de ficar de fora. Os famosos experimentos de Solomon Asch, eles não foram só estudos acadêmicos, eles mapearam a falha crítica no nosso código-fonte comportamental. Você precisa entender isso aqui. A pressão de conformidade é uma força invisível, mas com um poder gravitacional imenso. Nós, seres humanos, estamos programados para preferir a segurança de estar errado junto com todo mundo do que o isolamento de estar certo sozinho. Esse instinto não é uma fraqueza, é a principal alavanca de controle que existe. O experimento do Asch foi de uma simplicidade, olha, brutal. Primeiro, ele colocou uma pessoa comum no meio de um grupo de atores. Segundo passo, os atores, todos eles, concordavam com uma resposta que era visivelmente, obviamente, errada. E o resultado? A grande maioria das pessoas testadas simplesmente se conformava com a mentira do grupo. A lição aqui é pesada. Para quem domina a técnica, a realidade não é um fato, é um instrumento. E aqui está o pulo do gato. O nosso cérebro não foi feito para diferenciar um consenso que surgiu naturalmente de um que foi fabricado. A unanimidade, ou seja, todo mundo concordando, funciona como um interruptor. Ela desliga o nosso pensamento crítico e faz a gente aceitar a informação como se fosse verdade. Quem entende esse mecanismo não segue a verdade, cria a verdade. Ok, se a gente já entendeu qual é a falha no sistema, o próximo passo é a exploração. Existem táticas muito precisas para fabricar um consenso e levar um grupo para uma conclusão que você já decidiu antes. É como mover peças num tabuleiro. E a primeira regra da dominação é: nunca confronte o grupo de frente. O trabalho é cirúrgico, feito nos bastidores. Você planta a sua ideia em algumas figuras-chave, pessoas influentes. E aí, quando o debate começa em público, a sua ideia não surge como uma proposta, mas como um movimento que já está acontecendo. Para o resto do grupo, resistir não é mais uma opção, é uma insubordinação. Isso aqui revela uma lei quase que da física social. Não se trata de convencer a massa inteira. O objetivo é criar um centro de gravidade. Com um núcleo pequeno de pessoas concordando, os outros 90% não são convencidos. Eles são atraídos para a órbita pelo medo primordial de serem deixados para trás. Essa é uma tática de enquadramento verbal de altíssima eficácia. A pergunta nunca é o que vocês acham. Ela já é formulada partindo do princípio que o consenso existe. Como nós podemos aprimorar esta decisão? Isso inverte completamente o jogo. Discordar deixa de ser uma contribuição e passa a ser uma obstrução. Um papel que ninguém quer ter dentro de um grupo. Mas, e quando alguém resiste? Quando uma voz dissidente não cai nessas táticas? Bom, para isso, existe um protocolo de neutralização. Uma técnica que transforma a força do opositor na sua própria ruína. O movimento estratégico aqui é um desvio. Nunca, jamais debata a lógica do dissidente. Isso só dá legitimidade para ele. O foco é deslocado do argumento para a intenção. A questão pública deixa de ser sobre a ideia e passa a ser sobre o indivíduo. Por que você está obstruindo o nosso progresso? A acusação que fica no ar é letal. Você é um inimigo do grupo. E aí, observe o efeito cascata. Ao enquadrar o dissidente como uma ameaça para a união do grupo, o instinto de manada é ativado. O próprio grupo, para se proteger, se torna o executor. Ele vai silenciar a dissidência. O trabalho do maestro está feito. A orquestra, agora, se policia sozinha. E agora a gente chega no núcleo do poder. O erro é ver a massa como um conjunto de indivíduos. Ela precisa ser vista como um único organismo. Um Leviatã, poderoso, mas cego, que anseia desesperadamente por uma direção. Essa é a metáfora final. A massa tem a força bruta, mas quem age como cérebro detém o controle absoluto.
Dominar essa dinâmica é deixar de ser um simples ator no cenário social para se tornar o diretor, num palco onde os resultados já foram escritos muito antes de a cortina subir. Mas existe um alerta final neste código. Esse poder é uma lâmina de 2 gumes. A história nos mostra que os mestres da manipulação muitas vezes acabam prisioneiros do teatro que eles mesmos criaram, acreditando nas próprias ilusões. A questão que fica não é se você deve usar esse conhecimento, mas como usá-lo sem se tornar a sua última vítima.